Paz do Senhor, crianças. E aí, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estranhando, né? Como que a tia Margarete aparece desse jeito? De touca de médico, de máscara. Olha aqui, ó, aparelho aqui para medir a pressão. Olha o tanto de coisa que tem aqui hoje, que nos lembra de médico, nos lembra de cura. Mas você sabe por que a tia Margarete preparou todo esse cenário aqui para vocês? Porque hoje a nossa lição vai falar de cura. E isso vai falar de doente e vai falar também de cura. Então precisava o quê? Que a tia Margarete providenciasse um cenário para vocês falando dos sentimentos, né? E falando que Jesus, o amor de Jesus cura os nossos sentimentos, não é verdade? Mas agora a tia Margarete está com muito calor. Eu vou tirar a máscara. Vou tirar também esse aparelhinho aqui que faz um barulhinho no ouvido da gente, porque a gente sente, olha, as batidas do coração. Com ele aqui você consegue, né, sentir. É um aparelho que os médicos usam. A máscara de proteção, também vou tirar essa máscara, não é verdade? Pra vocês verem a tia Margarete melhor. Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês e vocês estão de mim também. Gente, a nossa lição hoje tá muito boa. A lição hoje está falando de um assunto muito importante que nós precisamos aprender. E aí? Vamos para a nossa aula? Olha como é que tá aqui, gente. Olha o tanto de coisa que tem aqui falando sobre hoje cura. Isso aqui todos os médicos usam para quê? Para medir a pressão, para saber como é que o paciente está. Olha esse outro aqui, medidor de pressão. Olha que legal. Olha, tem até um reloginho aqui, ó, para poder ver, né, controlar tudo, saber como que... Olha como é que os médicos é bem preparados. A tia pegou isso aqui emprestado com a tia Odete. Então, hoje a nossa aula vai falar muito sobre esse assunto que a tia já falou, né, sobre doente, sobre cura, mas nós vamos falar isso à luz da Bíblia. Então, vamos aprender? E pra gente aprender, como toda semana a tia fala... Entendeu? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar. Quem que a gente chama? A gente chama o nosso papai, não é verdade? A gente também chama quem? A nossa mamãe. Vamos chamar papai, vamos chamar mamãe. Vamos chamar todo mundo. Vamos falar com o vovô e com a vovó para ir para quê? Para ir lá no YouTube, clicar o sininho, ativar aquele sininho para que a família toda fique conectada com a palavra de Deus, não é verdade? Então a gente não pode esquecer que a gente precisa de estar sempre aprendendo que é a palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender sobre cura, sobre doente, à luz da Bíblia. A tia tá com a Bíblia aqui. Agora, antes da gente começar, a gente vai orar. A gente vai orar, depois a tia vai colocar isso aqui de novo. Olha para vocês verem. Né, titia Sam? A tia vai colocar isso aqui de novo. Daqui a pouco a tia vai colocar. Né? Vocês querem que eu coloque? Sabe, vocês verem? Oh, gente, eu gostei disso aqui. Isso aqui faz um barulho engraçadinho. Quando eu coloco, eu sinto barulho. Olha que legal, gente. Olha que legal. Olha como é que a gente coloca isso aqui assim. Aí coloca aqui, a gente vai e sente, sabe o quê? A gente sente os batimentos. Gente, é muito interessante. Eu fiquei assim com isso aqui um tempão só pra gente ver. É como que é interessante colocar isso aqui. A gente escuta o barulho do nosso coração, a gente sente a nossa respiração. Gente, que aparelhinho bacana, muito bom. Mas vamos orar pra gente começar a nossa aula? Vamos orar? Depois a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então vamos orar. Todo mundo, eu aqui na minha casa, você na sua casa, e a gente falando com o Senhor, e a Bíblia diz que Ele ouve e nos atende. Então vamos orar, fecha os nossos olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. E eu também te peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Me ensina a perdoar os meus coleguinhas, Senhor. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. E eu te peço também, fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos ensina sobre cura, à luz da Bíblia, que nós precisamos aprender. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Então vamos para a nossa aula. Como a tia falou, a nossa aula hoje está falando de cura. E para a gente entender melhor, a gente vai pegar a nossa Bíblia, todo mundo de Bíblia na mão.
Olha a minha Bíblia, eu tô com essa Bíblia aqui hoje, que a linguagem dela é muito interessante, que é a Bíblia Pentecostal, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, tem uma linguagem muito interessante e a gente entende bem. Então vamos abrir a Bíblia para o nosso memorizando, que está lá em Jeremias 17, o versículo 14. Todo mundo? Depois, se você não entender, você volta o vídeo lá e pesquisa direitinho. Então vamos lá em Jeremias 17, o versículo 14. Nos diz assim: Sara-me, Senhor. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu Deus. Vamos mais uma vez? Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Deu para entender? As letrinhas ainda um pouquinho pequenas. Mesmo que a tia Margarete está usando óculos, eu precisando de trocar meu óculos. Estou esperando só passar essa pandemia para a gente ir lá mudar o grau do óculos, entendeu? Para a tia trocar. Por isso que às vezes a letrinha fica bem pequena aqui, mas agora já deu para enxergar melhor. Vamos mais uma vez. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu Deus, o meu louvor. Deu para entender? Beleza. Então tá bom. Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que pensa que crente não fica doente, não. Que a gente, quando aceitou Jesus, a gente não fica doente, não. Ficamos doentes, sim. Ficamos. Mesmo a gente tendo aceitado Jesus, confessado Jesus, os nossos pecados, pedindo perdão, mesmo assim, somos sujeitos às doenças. O Senhor Jesus falou que enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos aflições. Mas ele venceu o mundo e a gente também vai vencer. E outra coisa, tem muita doença, muita coisa que acontece na vida de cada um de nós, que Deus tem propósito diferente. Deus tem propósito na minha vida, tem propósito na sua, através de algumas coisas que acontecem. A gente tem que entender qual é o propósito do Senhor através daquela doença ou através daquele acontecimento. Você sabe por quê? Porque tem um ensinamento através daquilo. Ele quer nos ensinar algo. Então precisamos o quê? Aprender o que Deus quer nos ensinar. Certo? Então agora esse é o nosso memorizando. Agora vamos para a nossa lição. A nossa lição, ela é muito interessante, gente. Vai falar, igual eu falei com vocês, vai falar sobre cura. E a nossa lição está no livro de Tiago. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Tiago. Gente, que maravilha de lição. Muito boa mesmo. Tá lá em Tiago, a gente vai aprender muito sobre Tiago. E eu quero apresentar para vocês quem é Tiago. Só que antes de apresentar para vocês quem é Tiago, eu quero dizer para vocês o seguinte. Num tempo em que Deus se revelou ao povo de Israel, o Senhor, ele se revelou como Deus Rafá, o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. E isso, Deus que cura. E na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus realizou várias curas. Vocês lembram que Jesus curou o cego de Cafarnaum, ou o paralítico de Cafarnaum, o cego Bartimeu, a sogra de Pedro, aquela mulher do fluxo de sangue, gente, os 10 leprosos e muitas outras curas. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele realizou curas. E hoje? Nos nossos dias atuais, as curas, hoje tem cura? Tem sim. E olha o que a Bíblia fala sobre cura nos dias atuais. Nós vamos abrir o livro de Tiago. Deixa eu falar para vocês de Tiago. A tia colocou esse personagem aqui, representando Tiago para nós. Quem era Tiago? A Bíblia diz que Tiago era o irmão de Jesus. E isso mesmo, Tiago era o irmão de Jesus. E Tiago, ele dedicou a sua vida no ensino da palavra de Deus. Tiago tinha uma obediência com a palavra de Deus, um temor com a palavra de Deus, e ele ensinava as pessoas a respeito da palavra de Deus. E uma das cartas do Tiago, aqui a gente vê que uma das cartas que o Tiago escreveu para um grupo de judeus, um grupo de cristãos, ele estava dando algumas informações a respeito da cura, ensinando o que deve fazer. Vamos ler essa carta de Tiago a esse grupo de irmãos, a esse grupo de judeus? Vamos ler a carta que Tiago, olha, eu coloquei até uma cartinha aqui.
que o nosso irmão Tiago. Vamos ler o que Tiago escreveu? Tiago escreveu assim, no livro de Tiago 5, o capítulo, olha para você ver, Tiago 5, o capítulo 14 até o 16. Vamos ver o que está dizendo do 14 ao 16? Olha o que o Tiago falou sobre cura. Ele diz, se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, e em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe sereis perdoados. Olha o 16, gente, que importante o 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sereis perdoado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, ele nos ensina o seguinte, o que o Tiago ensinou aqui? O que ele ensinou para os irmãos daquela época? Ele ensinou o seguinte, se tivesse alguém doente entre os irmãos, chamasse quem? Os presbíteros, os líderes da igreja, e para colocar as mãos sobre aquele enfermo, ungindo com um óleo, né, que é o azeite, ungindo, para que aquela pessoa fosse curado. Olha que instrução, são informações importantíssimas que Tiago está nos ensinando, ensinou aquele povo e serve para nós hoje, porque o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou milagres lá quando ele esteve aqui, hoje ele opera também, através de das nossas vidas, ele pode operar sinais de quê? De maravilhas, milagres. Mas o que Tiago também, uma informação importante que Tiago falou aqui, no 16, olha, além de orar, impor as mãos, colocar o óleo, né, ungir, Tiago fala uma coisa aqui muito importante. Tiago fala o seguinte, que temos que o quê? Confessar os nossos pecados, né, perdoar, confessar os nossos pecados, perdoar uns aos outros, para quê? Para que a gente possa chegar até o Senhor. Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande, mas tão grande de perdoar, que os corações ficam assim, gente, olha pra você ver, tem gente que tem tanta dificuldade de perdoar, que fica chorando o tempo todo, emburrado, né? Ele fica assustado, mau humor, só que esquece de uma coisa, Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, o amor de Deus foi tão grande que ele enviou Jesus para nos tornar pessoas felizes, pessoas alegres. Precisamos perdoar. E olha o que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender o seguinte. A Bíblia, ela fala o seguinte, que olha o que a Bíblia fala. A Bíblia nos ensina que, ó, você vê, lá atrás a Bíblia está falando que o quê? Para que a gente, né, venha ter paz, para que a gente seja curado, precisamos de quê? De perdoar uns aos outros, de confessar as nossas culpas. Gente, você sabia que a ciência comprova que a maioria dos problemas da saúde é relacionado aos sentimentos? Exatamente. O que a ciência está falando hoje, a Bíblia já relatou, já revelou há mais de 1 milênio atrás. A Bíblia já nos ensinava falando sobre o quê? Sobre que os sentimentos, o emocional traz doenças. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Por exemplo, uma pessoa, tem gente que acha que tem que separar o físico do emocional e também do espiritual. Tem como separar? Não tem como separar. Por exemplo, o nosso corpo, quando a gente machuca o nosso braço ou a nossa mão, o que a gente acontece? A gente vai no médico, ali ele passa medicamento e cura aquele corpo. Tem como essa mão ficar machucada? Não tem. A gente vai sentir dor, então a gente quer o quê? Quer cuidar da nossa mão, até porque a gente não é máquina. O nosso corpo físico é feito de quê? De carne e de osso. E o nosso emocional? Olha pra você ver. Esse aqui é o nosso corpo físico. Vamos colocar ele aqui assim? Olha, quando ele tá machucado, olha, o nosso corpo físico, quando ele tá machucado, olha como é que ele fica triste, chorando, sentindo dor. Mas quando a gente cura que ele tá bem, ele começa a ficar feliz, alegre. Esse é o nosso corpo físico, entendeu? E agora as nossas emoções? As nossas emoções, vamos entender um pouquinho sobre as nossas emoções. O nosso emocional é o seguinte,
Quando o nosso emocional vai bem, o nosso emocional está falando dos sentimentos. E onde é que guardamos os nossos sentimentos? Na onde? No coração. Nós guardamos o nosso sentimento no coração. Quando o sentimento do nosso coração, quando tem alguma coisa ruim, que a gente não consegue se organizar, não consegue resolver, a gente agora começa a ficar, sabe o quê? Triste, muito triste. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós vamos aprender, isso é triste. E o nosso espiritual? O nosso espiritual está falando, sabe de quê? Da nossa comunhão com Deus. Está falando da nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus através da oração. Através, sabe de quê? Da busca de entender que precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Então, olha, o nosso emocional tem que estar ok. O nosso físico tem que estar ok. E o nosso espiritual também tem que estar ok, que é a nossa comunhão com Deus. Então, pode separar essas três coisas? Não. Podemos separar o nosso físico. Já pensou se eu tivesse com dor de cabeça aqui, com muita dor de cabeça? Como que a tia ia gravar? E se a tia estivesse triste? Como que a tia ia falar para vocês? E se eu não tivesse comunhão com Deus? Como que eu ia falar da palavra dele sem comunhão? Então, nós precisamos dos três juntos, ó. Do físico, do emocional tem que estar bem e o nosso espiritual. Então, nós precisamos estar assim, olha. Olha que legal como é que nós precisamos estar. Vamos colocar esses três juntos? Vamos lá? Olha, vamos colocar aqui, ó. Olha, vamos colocar aqui os três, olha. Vamos colocar esse aqui, o emocional, ok. O nosso físico orando a Deus, né? E o nosso espiritual buscando o quê? Conhecimento. Olha que legal. Então, isso que nós precisamos fazer. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Tem pessoas, gente, que não consegue perdoar, acontece uma coisa, não consegue perdoar de maneira nenhuma, fica com aquele sentimento ruim, fica remoendo, com mau humor, e isso causa doenças. Olha para você ver, uma doença que pode causar no nosso corpo físico através de sentimentos assim. Vou falar um nome pra vocês aqui, é um nome assim, bem assim, às vezes pra você é novo, pra mim também foi novo, porque a tia teve que estudar e achei esse nome novo, mas a tia aprendeu, que é serotonina, ó, serotonina. Mas o que é isso, tia Margarete? O que é serotonina? Vou explicar pra vocês. Serotonina é um hormônio que regula o nosso corpo. O que ele regula? Ele regula o nosso sono, ele regula as nossas emoções, ele regula as nossas funções intelectuais, regula os batimentos do nosso coração, mas deixa eu ver mais uma coisa aqui que ele regula. Ah, tá. A nossa sensibilidade, a temperatura do corpo. Olha que coisa importante essa serotonina. E quando essa serotonina está embaixo, quer dizer, está lá embaixo, o que acontece? Nós perdemos o sono, ficamos com os batimentos do coração bem acelerados, a temperatura do nosso corpo costuma dar febre, depois costuma ficar bem gelada. Olha um tanto de coisa. Gente, e a gente começa a ficar muito triste. A gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar com mau humor, ficar com raiva, a gente não quer conversar com ninguém, quer ficar sozinha dentro de casa. E quando é que isso acontece, gente? Quando é que o nosso organismo deixa de produzir essa serotonina? Sabe quando? Quando a gente fica por um longo período triste. Aí ela deixa de produzir isso. E aí? O que a gente tem que fazer? Quando a gente está desse jeito, nós temos que procurar quem? Jesus. Ele é o médico dos médicos, ele é a cura para você, ele é a cura para a humanidade. Nós temos que procurar Jesus e é ele que nos cura. E através da palavra dele nós aprendemos que precisamos ser curados pelo Senhor Jesus. E o primeiro passo é aceitar ele como Salvador, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados. Ele é a cura para nós. E a gente que já é crente, que já aceitamos Jesus como seu Salvador, o que nós precisamos? Sempre estar em comunhão com o Senhor Jesus. Não podemos perder de maneira nenhuma a comunhão com o Senhor Jesus. E a gente tem que estar sempre lembrando de perdoar alguém que nos ofendeu, de confessar os nossos pecados. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele quer que a gente ande assim, ó. Olha como é que o desejo de Jesus para mim e para você. A sua palavra fala que o desejo de Jesus para mim e para você é esse aqui, ó.
que a gente tem o quê? Que a gente arrepende dos nossos pecados, aceita Ele, obedece a sua palavra, que a gente ama a Deus, né? Amar a Deus, sempre amando a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente ora, a gente tem fé. Ele quer que a gente tenha fé. Ele quer que o quê? Que a gente continua, olha esses 2 passinhos aqui, continua perdoando. Perdoando quem? Aquelas pessoas que às vezes nos ofenderam, que nos machucaram. Ele quer que eu e você continue perdoando. A palavra de Deus nos fala o seguinte, que nós temos que seguir os passos de Jesus. Quantas coisas o Senhor Jesus já perdoou? Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele veio aqui para perdoar os seus pecados e te ligar novamente a Deus. E olha o que Jesus tem para você. Jesus tem para você vida eterna. A tia quer mostrar uma coisa aqui bem interessante para vocês, que fala do que Deus tem para mim e para você. Olha o que Deus tem para mim e para você. A Bíblia fala que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele tem preparado para mim e para você mansão celestial, o céu. Só que lá nesse céu não entra doentes. Os doentes não entram lá no céu. Os doentes não entram lá nesse céu. Nós precisamos de ser curados. E quem é que nos cura? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos cura. O sangue de Jesus, ele nos cura de todo pecado. O sangue de Jesus nos cura de todo o pecado. Ele lava o nosso coração, muda a nossa vida. E Ele tem, ó, para nós, sabe o quê? Quando Ele limpa o nosso coração fica mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. E Ele tem para nós, olha, vida eterna, crescimento. Quando aceitamos Jesus no nosso coração, pedindo perdão pelos nossos pecados, quando não perdemos a comunhão com Deus, estamos ali ligadinho com Ele, Ele tem para nós vida eterna, crescimento. Hoje nós crescemos aqui um pouquinho, aprendendo a palavra de Deus. Agora a tia quer ensinar um negócio para vocês rapidinho aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo, quantos minutos já tem ali no nosso vídeo. A tia quer ensinar uma atividade bem legal para vocês. Mas deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo. Está com 22 minutos. Gente, vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um videozinho para ensinar vocês. Deixa eu ver se vai dar aqui. Olha, a gente pega esse papelzinho, uma chamex. Ou então você pode pegar até uma folha de caderno. Dobrar assim. Depois que você dobrar assim, você, olha, dobrou assim. Aí você vai dobrar assim de novo. Olha, vai dobrar assim, tipo uma casinha, mas não é uma casa. Dobrou assim. Depois que você dobrar assim, você vai dobrar assim de novo, parecendo um aviãozinho, mas não é um aviãozinho. E depois você vai marcar assim, dobrar, vai ficar assim, olha. Olha como é que vai ficar. Depois você olha o vídeo de novo, aí depois quando tá assim, sabe o que você faz? Você pega uma tesoura, pega a tesoura, olha onde é que a gente vai cortar. A gente vai pegar essa tesoura e vai cortar aqui. Olha o que vai acontecer. Olha, a gente vai cortar aqui, cortou, vai pegar esse papelzinho e colocar lá. E agora a gente vai abrir, lembrar, olha, sabe de quê? Da cruz. Jesus levou nossas dores, a nossa enfermidade sobre a cruz. E hoje a gente é lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra chegue em cada casa, em cada coração e seja um bênção na vida dessas crianças. Muito obrigado por cada um, Senhor. Que Deus abençoe vocês, amém? Fique com Deus, até a próxima semana. Semana que vem a tia faz a chamada. Um beijo no coração e não podemos esquecer, olha, o amor de Jesus, Ele tira o choro, Ele tira a tristeza, Ele tira o assunto que a gente fica assustado, Ele tira o mau humor e nos torna pessoas alegres, porque Ele nos ama. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.